Fala Demolei DF, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast A Voz do Sênior. Estou eu aqui hoje apresentando o William Solon, presidente da Alumni DF, junto do meu irmão Carlos Lourenço, vice-presidente da Alumni DF. Fala, Demolei DF. E hoje estamos fazendo mais um episódio daquele nosso especial de ano novo, né? Fazendo a retrospectiva do que foi o ano de 2023 para cada organização do Distrito Federal. E hoje estamos trazendo aqui representantes do capítulo Mutirão Social número 775, nas pessoas do presidente do Conselho Consultivo, André Brito, e João Wesley, mestre conselheiro do capítulo Mutirão 775. Então, podem se apresentar aí. Pode começar, André. Não, beleza, então. Saudações pessoal, eu sou o atual presidente do Conselho Consultivo do capítulo Mutirão. Pode se apresentar. Saudações a todo mundo, sou o atual MC do capítulo Mutirão Social, número 775, e vim aqui hoje participar desse podcast. Não me diga que você veio aqui hoje. Só uma pergunta. Você, né, nessa gestão de 2023, tanto ponto 1 quanto ponto 2, foi consultor, né, lá do capítulo, auxiliando o Brajo, né, que também é da loja Mutirão, e você foi o primeiro conselheiro, certo? Certo. Excelente. Para começar a falar da primeira gestão, né, do ano de 2023, 2023.1, qual seria o start, assim, da primeira gestão? O que vocês consideram que foi, assim, a primeira coisa que aconteceu de relevante, assim, na gestão? Então, eu estava conversando até com o João isso anteriormente. Desde o ano de 2020, com o retorno depois do pós-pandemia, o Mutirão teve só um foco, que era a iniciação. Sim. A pandemia quebrou muito a gente, muito mesmo. Tanto que a gente teve que tentar manter o ritmo de 5 por iniciações. E do início do ano, quando a gente começou, eu virei pro Gustavo, virei pro João e falei, iniciação. Esse vai ser o foco de vocês. Tanto que, assim, muito se fala, o Mutirão não participa muito das campanhas estaduais. Isso é verdade. Barra distritais. Não participa muito das campanhas nacionais. É porque esse não era o nosso foco. Uhum. Né? Os meninos tinham que focar em conseguir membro e iniciação. Então, assim, e manter essa média de 5, pelo menos. A gente tem algumas metas, mas foi a primeira conversa que eu tive com o Gustavo. Né? Uhum. E graças a Deus a gente conseguiu manter essa média de 5 iniciações a cada semestre. No primeiro semestre a gente iniciou 5 também. Iniciou 5 pessoas, no segundo semestre agora Mais 5. acabou se encerrando, Não. foram Foi 7 7 candidatos 7. iniciados. Uhum. Teve 2 candidatos que o conselho indicou, acho que um, o André, outro, o Pudim. 4 candidatos que foram indicações minhas mesmo. E teve mais uma indicação de um irmão nosso que acabou iniciando também, que seria o André Valadares, que hoje está atualmente como segundo conselheiro do capítulo. E voando, né? Assim, Voando. o André foi, Empolgado eu acho pra que... caramba. Exato, eu acho que do Demolei DF, eu julgo que foi uma das melhores aquisições que nós tivemos no ano de 2023. Ele iniciou Na Distrital, né? Na Distrital. Na Distrital. Na campanha Distrital. Acho que foi antes do meio Na do iniciação ano. distrital. Quanto que foi a iniciação distrital? Abril de 2023. Abril, foi o primeiro semestre. Primeiro semestre. Mentira. Hã? Eu pensei que era mais recente. Ele parece estar aqui há muito mais tempo. Eu conversava bastante com ele, até por causa do Gabriel e do Torres também, né? Que são do Mutirão. E, assim, cara, ver a evolução dele, eu até comparo bastante com o Rodrigo no Ave Branca. Foi uma ascensão, de certa forma, meteórica, assim, né? O Rodrigo, em um ano de capítulo, ele já era mais conselheiro. E isso não foi por necessidade, sim, porque ele Mérito próprio. meteu as caras, começou a estudar e tal, e hoje tá aí, né? Sim. Hoje eu acredito que a tríade do Mutirão Social, até hoje, pelo menos desde quando eu entrei, que tem um ano, é a melhor tríade que tem no capítulo. Porque, como segundo conselheiro, em ritualística temos o André Valadares, Nós somos estuda chegados. muito as ritualísticas. E temos em primeiro conselheiro o Flávio, né, que hoje é meu irmão não só da ordem, mas irmão de sangue. Ah, é? O capítulo Mutirão fica girando entre dinastias. Uma já foi a dinastia Amorim, depois foi o... depois foi a dinastia do Pudim, né? Ele com o... Depois foi ele, depois o irmão. Depois você teve...
do Gabriel Amorim com ele, o primo. Ah, Então a gente verdade. fica. E agora o Gustavo. O Gustavo e ninguém. Você fica girando entre as famílias assim, eu acho isso muito legal. E também o André, que acabou estudando a ritualística, entende muito dessa ritualística, está atuando no cargo de ritualística do capítulo. O meu irmão, que estava na antiga gestão como segundo conselheiro, também tem uma experiência com ritualística, e a gente, agora, o foco dessa gestão seria a ritualística, que a gente estava trabalhando desde a gestão passada por conta dos candidatos. Porque a questão voltando, né, para o que vocês falaram, a visualização, né, vamos colocar assim, a perspectiva do capítulo no ano de 2023 era aumentar a quantidade Os de membros. membros, Isso. certo? Até vou voltar num negócio que eu sempre falo, e isso vocês mesmos falam, né, que mutirão, ele não participa da maioria das campanhas, dessas questões que, de fato, a maioria dos capítulos tendem a participar, mas é justamente por essa questão, né? Tá alinhando questões próprias do capítulo ali para acertar e, querendo ou não, tá pronto, né? Para de certa forma, executar no melhor momento, né? E ali. assim, a gente precisava ter esse foco. Aham. Se a gente não tivesse esse foco, o mutirão estava passando por uma dificuldade tremenda por agora. Até no ano de 2020, quando voltou com a gestão do Calazans, teve uma gestão que a gente só conseguiu iniciar foi desastrosa para o capítulo. Sim. E depois esse mesmo membro foi embora, não se interessou mais. Então a gente tem que focar. A alguma hora o capítulo tem que parar um pouquinho e rever o que está acontecendo. E isso fez a diferença, né? Eu fico muito orgulhoso dos meninos porque a gente conseguiu iniciar, foram 7 numa iniciação, esses 7 frequentam, Sim. esses 7 estão lá, e os 5 anteriores, que foi a do... Foi a sua? Não, a minha foi sem ser o anterior à outra. Tá, Então, mas foi a gente 5 também, iniciou- né, a sua? Foi 5 também. Então, todos estão frequentes. Hoje a gente pode, com tranquilidade, não precisar ficar pedindo ajuda para abrir reunião. A gente só chega e abre. Isso é verdade. A cada 2 gestões dá 10 pessoas iniciadas em 2 gestões. A média de pessoas que param de frequentar é uma pessoa a cada 2 iniciações. O que Isso é não legal. vem acontecendo nas 2 últimas. Sim. Né? Não tem evasão. Uma coisa que eu acho que é necessário, assim, toda gestão colocar como régua isso que vocês colocaram, né? Vamos colocar aí 10 por ano e tal. Claro, a gente sabe que o DF tem um potencial inexplorado absurdo. E 5 tem Assim, que ser o mínimo, tá? exato. semestre no caso, sim, né? viu? Exatamente. Na minha opinião, 5 é um 10 no ano, no mínimo. E Sim, assim, Vai o ser considerado reflexo. crescimento. Não é nem para ser Isso, considerado mas- crescimento, é para o capítulo sobreviver. E para a Ordem Demolir, de certa forma, sobreviver também. A é finita, né? E outra coisa. Rapidinho, Desculpa. a questão que eu digo assim, que foi fundamental, são os números que o Filipinho apresentou mesmo, né, em relação ao capítulo Mutirão. Agora, no final de 2023, foi o capítulo com, se eu não me engano, a maior quantidade de membros de fato ativos ali. Então, assim, vocês têm um sucesso inegável, né, nessa relação aí com toda a comunidade, né, ao redor de vocês. Foi um ano atípico também pra gente, porque apesar de por exemplo, ter dado o início de 2023, a gente estar relativamente bem com 15 membros, a gente pensou, tem uma galera virando sênior aí, a gente vai perder essa galera. Então, vamos manter o ritmo de iniciação. Aí eu não fico, como eu falei, eu não fico tanto no pé para os meninos fazerem campanha distrital. Agora que a gente está num momento bom, eu sei que eles conseguem manter o ritmo de iniciação e fazerem as campanhas também. Também Agora esse é o momento de focar também nas campanhas e no destaque do capítulo. Porque com a pandemia eu entendi que o capítulo começou de novo. Porque você tinha 5, 6 membros. Não, e até teve uma questão, né, que membros que hoje frequentam o Mutirão Social, eles vieram duplo filiados também, né, de outros capítulos e tal. Houve uma reconstrução essa bem de- forte, né? Foi um
eu percebi que precisava de ajuda, Sim. né, neste momento. Então eu entrei em contato com o Pedro, que já mora no Guará, e com o Torres, e eu pensei, falei, olha, vão vocês para conselheiros do capítulo nesse momento que está com dificuldade, ajudam a gente a reestruturar. Então, assim, porque assim, não adianta ter só um mestre conselheiro sozinho que ele não vai conseguir. E aí tem que ter uma tríade legal para tentar impulsionar. Aí visitamos muito as lojas, conseguimos uma aliança maior com os maçons, o que fez com que a gente pegasse muito parentesco com o maçom, porque uma situação que estava acontecendo muito, que a gente percebeu. Imagine que você, no seu capítulo, tenha 5 candidatos já preparados para iniciar. Você vê, fala com eles, está tudo ok. Esses meninos, eles vão pesquisar alguma coisa da ordem. E eles vão pesquisar e vão encontrar besteira. Sim. Isso é inegável. Eles vão achar alguma besteira da ordem. Para quem que eles vão perguntar? Quem eles deveriam perguntar? Para o padrinho. O padrinho, normalmente, ele tem que estar do lado. Não é você falar, e aí, eu te convido para a ordem Nemolei. Ah, legal, o menino pesquisa, acha interessante. Depois, quando ele pesquisa mais a fundo, vai perguntar para algum líder religioso que não gosta, vai falar uma besteira, ele vai vazar, vai ficar inseguro. Essa foi a maior dificuldade para achar candidatos para iniciar. Nessa iniciação que eu iniciei 4 candidatos meus, era para ter sido 7 candidatos. Os meninos sempre empolgados, acontece. mas chegou para falar com o pai e a mãe, muito religioso e não teve a oportunidade de explicar. Na própria iniciação distrital, né? Teve uma questão Pode ser uns assim. 40, eu Era acho. pra ser uns 40. Foi Na iniciado verdade, 20, eram né? pra ser 60, né? Só que. Não, que tava foi- meio que certo, assim. Ah, que tipo, tava não certo. conseguiram. Ah, tá. É. Aí só que foram desistindo, outros não podiam no dia, Pois e é. foi pra outro cap... Então, assim, uma um coisa número que, muito grande. que também faz muita diferença pra gente foi tentar aproximar os pais já na sindicância. Sim, legal. Então, mostrar que o filho vai estar num ambiente legal, vai estar num ambiente de família também, Aham. né? É isso que a gente tenta mostrar para os pais já na sindicância. A gente fez uma sindicância que os pais tava lá um menino, os pais ficavam, responde isso aí, responde isso aqui. Mas assim, mostrou que tá do lado, né? Era um menino bem novinho também. Iniciou? Vai iniciar. A gente fez sindicância essa semana. Ah, e já tem Legal. quantos pra iniciar? A gente tá com 5. 5 ou 4? Tá, poxa. Que de iniciação. Não, só de sindicância tem 3 pessoas. Né? Não, sindicância que a gente marcou, mas candidato acho que é 5. Candidato. Não, candidatos são 10 candidatos. São 10? E detalhe, isso agora vocês vão pra pra 2024, né? Para Para 2024. 2024. Cara, começar o perfeito. ano bem. A Vamos. gente tá com Não, esse... só da loja Mutirão, na festa de fim de ano, o Lauro, né? Inclusive, ele, enfim, ele me procurou e já indicou 2, que são os netos dele. Então, assim, legal. perfeito. Não, isso faz muita diferença, né? Você buscar essas pessoas que são da loja também Sim. e que tem parentes que você sabe que naquele momento que ele pesquisar alguma coisa estranha, Vai poder ele explicar. vai perguntar. Sim. Ô, meu tio, será que é realmente isso aqui que a gente tá vendo? É não abandonar o seu afilhado. E isso faz muita diferença. Outra coisa que o capítulo cometia uns erros na gestão do Calazans. Colocava o nome do menino lá e normalmente iniciações demoram, né? Ao invés de você dar um amparo nesse tempo que ele vai ficar na geladeira, você fica dando um amparo pra ele e não coloca ele na geladeira. Aham. Porque aí ele vai desistir, ele vai achar coisas mais interessantes, o semestre vai virar, tem faculdade, tem curso, ele não vai, Tem 1 né? milhão de coisas pra concorrer, né? Sim, sim. Essa é a diferença. E outra coisa que a gente aprendeu também, a gente está colocando mais membros do Guará. Isso faz muita diferença. Faz muita O diferença. pessoal tá mais perto. A né? maioria mais do perto. pessoal é de longe. Né? Assim, apesar Vai que- acostumar essa samambaia. Apesar que não tem muito problema, porque o capítulo de vocês acho que é o Muito Mas bem com a bem melhor localizado. acessibilidade de todas, né? muito Com bem o localizado. metrô fica na frente. Mas a gente tem uma sorte muito grande também, que a Mutirão ajuda muito a gente. A loja. O Tirão né? é a Qual que é melhor a patrocinadora. importância da loja hoje pro capítulo? Total. Ela é quem dá a base pro capítulo do Tirão Social. A loja hoje, ela proporciona... Eles levam muito a sério patrocinar. Uhum. Né? Então, assim, eles mesmos falam, olha, a gente não vai patrocinar um capítulo se não for patrocinar de verdade. Então, assim, eles pagam anuidade, mais algumas coisas que a gente necessita. Material ritualístico, Material alinhadinho, ritualístico, né? isso, tudo. Enfim, tudo que precisa. Então, assim, é uma loja super protetora, mas que abraça a gente muito bem, né? Mas teve gestões e gestões também, né? Sempre muda, mas o Ribeiro ajudou muito a gente.
Ribeiro até tudo. fez campanhas com a gente fez o workshop, não sei se você estava lá. Então, quando a loja trabalha junto com o Workshop de capítulo, primeiros socorros. Né? Isso. Tá? Cresce muito, Patrocinamento sabe? da loja. Isso é verdade. E é engraçado porque é uma coisa que deveria ser óbvia, né? Esse relacionamento da loja patrocinadora com o capítulo patrocinado. Porque, querendo ou não, o Demolei ativo de hoje, ele pode ser uma ação que vai reforçar os quadros, né, da loja no futuro. Então, é fundamental Sim. isso. Eu digo por mim mesmo. Se eu tivesse tido esse contato um pouco mais próximo com a loja, né, que patrocina o meu capítulo, com certeza eu teria um incentivo a mais, digamos assim, né, para iniciar lá. Enfim, Hoje eu- é uma das... Agradeço, né, de ter iniciado na Mutirão, que é a loja que mais patrocina. Hoje, Será? conversei com os Será? MTs do DF. Tô brincando. Todos falam que a Mutirão é diferente. É uma mãe, né? É uma mãe. Tudo que ela. a gente precisa. Mas por um tempo se esfriou também, né? Isso não foi eterno Há gestões Não e foi gestões. constante, É. Gestões de gestões. Há gestões e gestões, né? Mas isso desde o Brajo vem se mantendo. Vem dada uma atenção maior ao capítulo e eu acho que com o Ribeiro foi o momento que mais a gente teve aquele Ficou próximo, amparo sim. carinhoso. Porque eu sempre repito nos discursos em cerimônias públicas que é Dia dos Pais ou etc, que o maçom nos Estados Unidos é chamado de pai, eles chamam de dad, né? Então, você ter a loja e os maçons terem essa postura paterna para Sim. com o capítulo faz muita diferença. Com certeza. Por exemplo, não adianta você nomear um membro ou presidente do conselho consultivo que não faz ideia do que é aquilo ali, Sim. né? Que não tem carinho por aquilo ali. Então, hoje a gente tem um conselho gigante também no Mutirão, só que é um conselho gigante de pessoas que já estão frequentando. Para 2024 são 7, né? São 7. 7 pessoas. Literalmente é uma coisa que eu acho que até, de certa forma, Diferente dos outros capítulos. é inovador no DF, de certa forma, porque a previsão, né, de um conselho consultivo com consultores específicos para cada coisa, né? Cargos, né, Hoje a digamos gente assim, ali. nomeia cargos dentro do conselho consultivo, né? O que é bastante incomum, né? Mas bota todo mundo lá para trabalhar também de alguma Exato. forma. Como é que ficou? Então, atualmente estou eu como presidente, como consultor está o Gabriel Pudim, né? Consultor da organização. O consultor da organização. Como consultor tesoureiro está o Gabriel Figueiredo. Como consultor de ritualística está o Torres. Como consultor de prêmios e honrarias está o Sérgio. Aham. Deixa eu ver. Como consultor secretário eu coloquei o Otávio. Eu acho que são esses. Tem o O Ribeiro e Ribeiro, Brajo, o né, Ribeiro a também. gente está preparando ele porque a gente fundou um castelo. Já fundou? Nós Praticamente. fundamos, temos uma ata de fundação. Ah, mas não tá no sistema ainda. Não, a gente nem. Eu ia Pôs chegar pra lá. frente. Eu ia chegar lá. nesse ponto. Não, tudo bem. Mas a gente está preparando ele para cuidar do castelo. Ah, Mas- que legal. Já que vocês entraram nesse ponto, e aí? Vocês começaram mais ou menos ali na metade do ano. Eu lembro do André conversando comigo de que possivelmente iria fundar o castelo e tudo mais. Como é que tá as expectativas pro castelo? Então, só voltando à questão do que a gente está planejado para 2024, que se encaixa muito no castelo. Total. Com 2024, a gente já consegue manter um ritmo de iniciação e agora a gente quer expandir a família Demolei. Uhum. Fundar possivelmente um clube de pais, mães e amigos, fundar um castelo. Esse grupo tá praticamente fundado já. A gente Esse já grupo de tem. pais e mães Como que a já gente tá- funciona? Ah, já tá? A gente. fundado. A Como é gente que vai ser o nome do castelo? Hã? Nome? O nome não- Esse eu não faço sentido. O nome vai ser. Eu não consigo imaginar. Eu nem como vai consigo ser. imaginar. Nem consigo. Nossa. Não, vai ser Mutirão Social. O nome do castelo é esse. De todas as instituições de vocês, é o nome do capítulo. É o certo? nome do capítulo. É o Ele vai nome do repetir. capítulo Querendo ou não, uma da loja. identidade que vocês desenvolveram. e É um nome do capítulo. E aí a gente quer fundar, que a gente fundou. O castelo tem ata de fundação, ainda não enviei, né? Porque a gente está ainda em conversas e
algumas diplomacias com o grande mestre, né? A gente está conversando com ele ainda, porque é o seguinte, a gente não fundou e depois vai conseguir os membros, a gente já tem os membros e vai fundar. Quer dizer, e fundamos. É tipo do Lealdade, a gente conseguiu os É. A gente membros vai fazer. e Que é o Vamos jeito jogar certo. com Não os adianta você membros. fundar uma instituição se você não tem Exatamente. ninguém esperando. Tendo o capítulo estruturado com membros, Quando- o foco seria o castelo. Na época que a gente chegou, a gente falou, ó, temos essa quantidade e tudo mais, pode fundar? Pode. Beleza. Aí, beleza, a gente começou a pensar e tudo mais. Mas A o questão jeito é que a gente viu que se um capítulo tem a rotação gigantesca dos membros, que você já tem que ficar renovando, a do Castelo é pior ainda. Você Pior tem que ficar iniciando lá quase que o tempo todo. Tem que ficar na maternidade ali, Tem, né? tem. Fazendo... E o problema do Exato. castelo é que a gente não pode marcar, só ritualística que os É, vão tem que ser perder uma o por interesse. mês, Tem olha que lá. ser É. Coisa. Não tem que pode. ter Você os tem meninos. que ir aos poucos ali e tal, né? Dando responsabilidade pros mais E- velhos pra fazer essa transição Isso. pra ordem e de eles Molene. aprendem rápido. Ah, isso com certeza, eu imagino. Só que aí a gente tem planejado isso, tipo assim, a gente tem 7 meninos, mas a gente pensou, temos que conseguir mais. Se não me engano, acho que nem é 7, é 10, né? Não, Eu o, tava mínimo, com- o mínimo são 7, né? Pra É. poder funcionar tudo certinho, mas o ideal O ideal é 10, né? 12, É, isso aí. Então a gente tá tentando conseguir um pouco mais. A gente E consegue. estamos ainda conversando com o grande mestre, porque no final das contas quem aprova é o grande mestre. Sim. Né? Então a gente está conversando com ele. Estamos planejando também um clube de pais, mães e amigos. E são essas as E- instituições que a gente busca expandir em 2024. Com certeza isso aí vai ser totalmente... Vai ser muito profícuo, né? Pro Muito. capítulo mutirão. E aí a gente está tentando aproximar os pais. É, que é a Tá parte dando mais certo? difícil. Tá, aproximar. tá um pouco difícil. É porque. Pelo menos os maçons tá Sim, indo. sim, isso com Que certeza. eu já percebi que tem 3, né? Que vão ali, Sim, sim. né? O seu pai, o pai... Eles não, Aquele vocês irmão lá agora. da Isis, eu esqueci o nome dele. O Pedro trai. É Pedro? Ah, O o da pai... Isis? do Troy e o pai de Davi. Ah, esqueci o nome dele. Enfim, vocês têm Tem- total liberdade pra me Tem corrigir, o né? Zé, Porque tem vocês o são do Rafa, capítulo. o Gabriel. Não, pais. Ah, de pais. Eles são pais. Eles ainda não são pais, não. Essa eu não tava não. Ah, não, pais. As maçons a reunião Mas de a bastante. gente. Vocês estão estreitando bastante. né? A gente tá com essa ideia de aproximar os pais. E eu acho que tá sendo o desafio. A gente quer focar nessas instituições e manter o ritmo, fazer um capítulo grande, completo. E eu falei pro João, vamos focar agora nas campanhas nacionais. O Né? mais difícil Distritais desse ano também. foi a questão de aproximar os membros. Ah, é. Porque os membros nas gestões anteriores, eles eram literalmente robô. Jogava nominato no grupo, não respondia, não conversava entre si. E Nem agora robô, preenche, né? assim, NPC mesmo. né? A Agora- nominata hoje você joga ela em 2 Segunda-feira, horas. a gente é? botou segunda-feira já Ela tava completa preenchido. até o Tu organismo. respeita o cara, tu respeita o cara pelo estalo. Então, assim, Eu dei um estalinho assim, faz estalar de novo. a nominata ela enche muito rápido. Mas conselheiro agora vai ser só assim, né? Nem vai A gente vai. ter uma leite, não, vai assim. A prova viva disso seria essa reunião que a Pronto. gente vai ter. Eu joguei a nominata no grupo ontem, ou segunda, no mesmo dia ela encheu completamente a nominata. E eu marquei em cima da hora, né? Foi uma reunião que eu marquei com menos de 3 dias antecedentes. Cara, É, fico hoje a muito gente feliz. tem hospitaleiro e tesoureiro na nominata, né? Poxa, que massa. completamente. Daqui a pouquinho tá com o Orador depois da também. publicação. É. Hã? Orador também. Não, o orador ainda. Orador a gente não conseguiu Ele vai colocar. iniciar, vai iniciar. Vai iniciar, ele tá lá ainda, tá esperando. Puxa o assunto que você queria puxar de 2023. Pois é, seguindo essa. Voltando, na verdade, né, para 2023, a gente já falou dessa questão, né, Vocês conseguiram reforçar, né, as fileiras do capítulo, né, com mais membros. Foram 10. 5 na outra. Foram 12 12? pessoas E iniciadas. agora você Então, foram 12. Para 2024 já tem uma galerinha Sim, para sim. iniciar, né? Quais outros aspectos vocês acham que foram fundamentais assim para a reconstrução do capítulo, de certa forma, né? Ou quais atividades vocês gostariam de Pra mim, foi arrecadação de salientar fundo assim? com a parceria dos pessoal, que o pessoal começou a ajudar muito em questão de arrecadação de fundo e ideias. Como Qual eu foi falei, a arrecadação? A gente vendeu os itens da caixa da Receita. Ah, Que é a- vendeu itens da receita. vocês podem workshop contar como é que também. foi? Então, Que até é interessante para outros capítulos, né? então Que não- na gestão do Brajo, o Brajo queria ajudar a gente a conseguir as roupas de Elevação. de elevação.
Então ele simplesmente chegou e falou: olha, estou doando uma caixa da Receita aqui que a loja comprou, vai ficar para vocês, vocês vendem com o que. Ele O deu os que- itens pra gente fazer a venda e arrecadar o dinheiro. Ele fez como ele comprou a caixa, né, da Receita Federal, vem mais ou menos na base de preço pra gente vender. Só que esses itens, como Uma você caixa falou, misteriosa da É uma Receita caixa Federal. misteriosa mesmo. tinha de tudo, tinha de sandália, uma caixa caixa de som. misteriosa. E nesse caso, essa caixa ficou lá muitas gestões. Se eu não me engano, ficaram lá 3 gestões e nenhum item saiu da caixa. Nenhum item. Então aí chegou nessa Pelo gestão, jeito, né? saem uns 2 relógios, né, da caixa, essa gestão aí. Nessa gestão passada, Que eu saiu vi. 2 reloginhos dessa O caixa. capítulo, ele se acomodou por um tempo, sabe? Então, eles ficaram muito parados. Os membros tinham uma mania que eu achava estranha. Porque, assim, normalmente, nos meus anos de Demolay, eu acompanhava que os Demolays estavam mais empolgados em fazer atividades recreativas do que em reunião ritualística. Quando eles marcavam reunião recreativa, ia 1 ou 2. Eles não gostavam. E assim, É engraçado isso, né? Não iam. Eles iam pra reunião só. fizeram um acampamento. O Gustavo fez um acampamento no início do ano. 2023. 2023, Ah. esse ano. Sim. No início do ano ele fez um acampamento. A ideia, ele jogou isso, lógico, no ritualístico, a ideia para o pessoal aprovar. A ideia todo mundo gostou da ideia, aprovou e tal. Esse foi o início do pessoal começar a se aproximar. Tipo assim, 20 pessoas falou que ia. Chegou na hora, foram menos de 10 pessoas. Aí depois, agora no início da gestão, agora no início da gestão, antes da posse, a gente fez outra recreativa, né? A gente marcou um churrasco. A gente conseguiu mais de 13 pessoas nesse churrasco. Então, assim, tinha muito de mulher ativa. Os únicos que não foram porque estava viajando tanto para Minas, né? Que teve a viagem de Unai, né? Do Priorado. Ou então estava em viagem com o pai. O resto, todos foram e foi esse churrasco que eu falo que começou a Irmandade dentro Foi a do virada de capítulo. chave, né? Com certeza. Eu ia falar uma coisa aqui. Eu lembro do André, tipo, acho que ano passado. Ano passado, gente, esse podcast vai ser lançado em janeiro de 2024, mas ano passado, 2022, né? O André, tipo, preocupado. Poxa, mano, eu tô com medo do capítulo fechar, sabe? E mesmo assim segurou a barra, foi levando bonitinho e tudo mais. Na deles, sem muito alarde. E quando a gente piscou, tava já reestruturado e tudo mais, tudo bonitinho. E com o capítulo quiçá, até então, né, até a data de hoje, com mais membros frequentes dentro do capítulo. Então, isso é um baita mérito. E para a gente encaminhar para uma conclusão, ano novo, mudou tudo. A gente está com mais conselheiro novo, João Wesley, que antes era o Gustavo Gomide. Agora a gente está com o André Brito como presidente do Conselho Consultivo. Anteriormente era o Brajo. Ele ficou uns 3 anos. 3 anos. Como presidente 3, uma como membro do conselho mais 4. E agora a gente tem o venerável da loja também, que Demolei. antes foi o Ribeiro, e agora é o Túlio, que ele foi Demolei nos anos 90. Então, Gravata assim, borboleta. todas as lideranças novas, acredito que todo mundo promissor, né? E quais são as expectativas para o ano de 2024 para o capítulo como um todo? Que a gente falou das organizações afiliadas, né? E para o capítulo como um todo, como é que tá? As nossas, pelo menos os objetivos do capítulo é focar em quê? Nesse projeto que o André falou, da gente abrir o nosso próprio castelo, também melhorar a ritualística do capítulo, que a gente focou no início desse ano e do ano passado a gente focou em membro, então esses membros, muitos não têm experiência, estão em menos de 1 ano de ordem. Então a gente precisa passar todo um treinamento do ritualístico. Não adianta ter um capítulo e não fazer as coisas básicas, né, dentro de uma ritualística. A gente quer também chegar, é óbvio que é um sonho, mas a gente sempre põe metas, né? A gente vai, inclusive, o Pudim até falou pra gente, começar a trabalhar num plano futuro, como é que chama? Pedagógico? Não, de não. trabalho? Plano diretor da vida, assim? Não, é um plano Estratégico? estratégico, Ah. né? Projeto estratégico, eu esqueci como é que chama. Um dos nossos planos estratégicos é conseguir que o capítulo tenha 50 membros ativos. Legal. Essa Até meta quando? Até o final do Até ano. o final do ano de 2024. Ah. Muito bom, eu gosto das metas assim.
que quando você fala, o pessoal olha assim, impossível e vocês conseguem. Não, Isso que é massa. até um ano atrás era impossível a gente fazer iniciação de 7. Então, assim, Então, a última foi de 7. Então, e a última Fazer foi sempre de pedir ajuda Tinha pra feito 4 um capítulo, capítulos, né? então, assim, a gente tá num momento muito bom. Espero que continue, né? Que a gente consiga expandir a família Demolei, né? Se tornar um capítulo completo, né? E é isso, é a nossa ideia. outros projetos também é como a gente focou os outros semestres, né, na iniciação de candidatos. Como o André e o Carlos já falou, a gente não participou de campanhas distritais nem nacionais. A partir desse semestre é participar do máximo de campanhas que a Sim. gente conseguir, para além do capítulo ter bastante membro, ter uma visibilidade, né? Não adianta o capítulo ter membro e não poder ajudar. um Agora a outro gente vai capítulo trabalhar na e tudo. visibilidade do capítulo. Então a gente, esse ano o foco seria esse, todas as campanhas a gente conseguir cumprir Sabe, elas. pelo que eu clamo, o Instagram do Colégio Mutirão. Tá faltando. Tá faltando isso E a aí. gente tem história, viu? Pois E é. também, E- isso do Instagram também, da Mutirão, do capítulo Mutirão, que ele é muito... Tem que ser assim, mais a gente ativo, Tem que né? ser mais ativo. Então, a partir É o Gabriel dessas que cuida, né? E gestões- não tem como a gente- pedir muita coisa. A partir dessas gestões, toda reunião que a gente tiver, ou recreativa, filantropia, Qualquer seja qualquer coisa que influencia o Demolei da Mutirão, Tá certo. ou eventos que a Mutirão participe, a gente vai colocar dentro da mídia social. E tem uma questão também que até a gente falou. Saúde. A gente falou com, se eu não me engano, com a Ave Branca, foi deixando a Alumni à disposição para o caso de, assim, vocês quiserem explorar também a escola de iniciáticos. Vocês têm o Rafael Torres, né, que também tem um vasto conhecimento e é tutor também da escola de iniciáticos. Então, assim, implementa lá, faz um treinamento com esses demoleis ativos que já são grau demolei e ainda não atingiram, assim, um conhecimento legal e tal sobre ordem. Foca isso aí Como também. a é escola de interessante. iniciático veio há pouco tempo, né? Acabou que muitos que iniciaram nessa iniciação que a gente fez de 7 membros, poucos concluíram a escola de iniciático, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente vai ter o famoso aulão. A Legal. gente vai dar a aula para o pessoal. Como vocês perguntaram, qual que é a primeira coisa do semestre que vem? Um treinamento para fazer a iniciação toda impecável. Sim. Queremos Tanto, estar lá. E tanto uma, quanto quantidade de membro e ritualística. e uma iniciação, eu acho que a gente também tem esse sonho, só com membros do mutirão. Como é feito nos capítulos do interior de estados, Legal. que às vezes Dá não. pra fazer agora. E a gente consegue, Ele- a gente consegue fazer Nem uma que seja iniciação com a gente. construído ali. Sim, a gente consegue. Consegue. É, Nossa reunião ordinária hoje tem 13 pessoas frequentes, 14 pessoas frequentes. Não, João, tem mais. Essa não Essa hoje que tem mais de não 15 teve porque o pessoas. pessoal começou a viajar. Mas normalmente dá uns 17, 18. Então a gente Legal. consegue já fazer a nossa iniciação. Perfeito. Gente, por conta do horário a gente vai precisar finalizar, mas eu quero deixar esse espaço aberto caso vocês achem que faltou alguma coisa a ser falada. Né? A gente faz uma parte 2, 3, 4. Não tem problema, não, a gente pode fazer Sem outra problema. parte. A gente chama o Rafa, o Gabriel também poder contar outra perspectiva, mas Legal. infelizmente hoje o horário tá meio assim em cima. Eu só queria deixar uma mensagem para os outros capítulos também, que estiverem assistindo aqui. Por mais que vocês estejam passando por dificuldades, unam a família de vocês. Se vocês se unirem, começam a trabalhar nos projetos e estruturar direitinho. Eu sei que a pandemia ainda deixou cicatrizes nos capítulos, mas eu acho que se a gente trabalhar com quem quer trabalhar, o negócio flui. Uma coisa que eu tenho para falar é para todos os demoleis ativos, tanto iniciático ou grau demolei, é para dar valor aos sêniores do capítulo, porque a pessoa tem mais experiência, tudo que você tiver de dúvida que você não saber, eles podem ensinar. E eu vejo que muitos demoleis hoje no DF não dá esse valor. Não reconhece o mérito do sênior para poder ajudar. Aquele sênior chato. Isso vai ser falado depois do Bonitinho, episódio da Alumni. bonitinho. Por mais que pareça, Que bonitinho. mas é o que mais ajuda o capítulo hoje. Se não fosse os sêniores do capítulo e o conselho, a gente não estaria hoje aqui. Porque, Tio por exemplo, Dedé, como você falou que o André comentou com você que tinha perigo do capítulo fechar, se não fosse os sêniores, Tava- provavelmente o capítulo tinha Tava fechado. feia a coisa. pra quem não sabe, o capítulo Mutirão gosta tanto do André que eles
apelidaram ele de forma Apelidaram o tio muito Dedé. carinhosamente de tio Dedé. Tio Dedé. Deixa eu ver. Titio Dedé. Então hoje é João Wesley, mestre conselheiro, né, do capítulo, e o presidente do Conselho Consultivo, Titio Dedé. Manos, muito obrigado por vocês terem vindo, tá certo? As portas estão abertas, como a gente falou. Quiser E voltar a gravar quiser em 10 voltar, horas, É só, tranquilo. só falar, tá certo? a gente é doidinho mesmo e a gente vai. Não, depois Encaminho- a gente agenda os próximos. Nos próximos episódios. Com certeza. Finalizando aqui. Obrigado por assistir esse episódio. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @A Voz do Sênior e @DemoleiAlumniDF. Nós também temos o nosso Instagram de memórias, que é o @memóriasdemoleidf, que ali vão ter fotos, vídeos de conteúdos relacionados à história do Demolei DF. No mais, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, curtir, compartilhar. Isso é fundamental. É fundamental que você compartilhe, porque isso mostra para as outras pessoas que esse conteúdo é relevante. E também sai divulgando, né, a palavra não só da Alumni, como acima de tudo da Ordem Demolei, né, independente de estado aqui. Obrigado por ter assistido e é isso. Até mais. Falou, gente. Mais. Obrigado, viu? Vamos. Valeu. Valeu. Valeu.